Você já sentiu um esgotamento por ter que lidar com uma pessoa difícil? Ou você já parou para se perguntar por que essa pessoa me provoca tanto? E às vezes você se questiona também, será que o problema tá em mim? Lidar com pessoas difíceis é comum da vida de todos nós. E talvez falarmos que é uma pessoa difícil é um pouco demais. Talvez essa pessoa seja difícil para você do seu ponto de vista porque ela tem crenças diferentes, traumas diferentes, uma vivência diferente. E muitas pessoas que a gente vê falar sobre comportamento por aí na internet dizem que o fato de lidar com pessoas difíceis é simples de resolver. É só afastar dessa pessoa. Tem situações que a gente não pode, ou não consegue, ou não tem como se afastar de uma pessoa difícil. A pessoa seja da nossa família, seja alguém do trabalho que você tem que conviver todos os dias. Mas são pessoas, na verdade, diferentes, porque têm um estilo de lidar com a vida diferente. Hoje eu quis vir falar sobre esse tema aqui porque para Deus e para tudo que a gente aprende sobre fé e sobre espiritualidade, nós estamos aqui para evoluir, para sermos pessoas melhores. E eu fiz esse vídeo para que a gente, no lidar com pessoas difíceis, a gente saiba lidar de uma forma mais tranquila, não carregar tudo aquilo que aquela pessoa difícil nos traz. É sobre saber lidar com essas pessoas, sendo que você não pode evitá-las. O que Deus quer de nós, o que Deus nos deixou escrito na Bíblia e o que Jesus também nos ensina, não é sobre essa questão de nos afastar do que é difícil ou da pessoa difícil. Você já parou para perguntar e se questionar que Deus pode ter colocado essa pessoa na sua vida justamente para te ensinar alguma coisa? Há uns meses atrás eu vi uma frase que tem tocado profundamente em mim. Tem me feito analisar muita coisa. Amar Jesus é fácil, difícil é amar Judas. Foi isso que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as pessoas com as quais a gente convive são diferentes de nós. Eu ouvi pastores falando sobre esse tema, eu li em livros, eu procurei saber. As opiniões são muito diversas. Existem pessoas que falam que nós devemos nos afastar daquela pessoa que é difícil e que nos traz problemas. Outros nos dizem que nós devemos ser iguais a Jesus. E é isso que a Bíblia traz para nós. Foi essa a mensagem que Jesus nos trouxe. Nós precisamos tentar ao menos um pouco que seja ser igual a Ele, ao que Ele nos ensinou. Ele conviveu com Judas sabendo quem Judas era o tempo todo. Como que nós lidamos com essas pessoas? Porque essas pessoas nos sobrecarregam. Esse é um dos maiores desafios da vida. Nós sabermos absorver o que as pessoas falam conosco e o que elas falam a respeito de nós. Nós sabemos filtrar isso. Absorver aquilo que vai fazer algum bem pra gente e deixar aí aquilo que não faz significado nenhum. Às vezes esse fato das convivências difíceis, a gente se iguala ao outro. O outro fala uma coisa que a gente não gostou, a gente, sem pensar, repete e paga com a mesma moeda. Também não é assim que deve ser. Eu vou colocar aqui tópicos para você, para que você entenda que a convivência pode até ser difícil, mas se você souber levá-la como um ponto a acrescentar na sua vida, essa dificuldade diminui imensamente. Você consegue conviver no dia a dia ou de tempos em tempos com essa pessoa sem ter que precisar evitá-la ou tirá-la da sua vida. Essa convivência, ela pode ser harmoniosa se você quiser. Porque nós estamos aqui para isso, para evoluir com pessoas, para saber como lidar com os outros. Se nós não entendermos que existem pessoas que são completamente diferentes de nós, que vão pensar diferente da gente, a gente não vai viver feliz nunca. A gente sempre vai achar o que é negativo dentro do outro. E isso tem destruído famílias, isso tem destruído lares. Essa questão da gente colocar e absorver para nós só aquilo que é negativo. Por isso, eu tô aqui hoje para poder falar com você sobre esses tópicos, para a gente aprofundar mais nesse assunto, para que você saiba lidar com pessoas difíceis como um aprendizado para sua vida. O primeiro ponto que eu vou trazer aqui é talvez um dos mais difíceis da gente entender. É sobre enxergarmos a oportunidade diante de um desafio. Você já parou para pensar que essa pessoa difícil pode ser um mestre disfarçado tentando te ensinar alguma coisa sobre a vida? Sobre o que você precisa aprender com aquilo que essa pessoa te traz? Eu sei que é um ponto muito difícil. Na hora de perceber algumas atitudes que são indiretas para nós, ou são voltadas para nós, ou são aquilo que nos incomoda profundamente. A gente não consegue pensar que essa pessoa pode estar querendo nos ensinar alguma coisa. A gente só sabe sentir raiva. É nisso que nós devemos focar. Parar, respirar, contar até 10 e perceber o que essa atitude dessa pessoa tá fazendo para te ensinar. O
que essa pessoa pode estar tentando te ensinar é sobre paciência, sobre compaixão e até sobre você mesmo. Pare e reflita sobre isso. Talvez na hora da raiva você não consiga. Mas depois, assim como eu, no dia que eu senti muito profundamente, que eu deitei na cama e falei com Jesus, eu não queria viver isso. E veio muito profundamente isso na minha cabeça. A hora de você perceber o que você precisa aprender com essa situação. O segundo ponto é que você tenha força e autocontrole. É que você consiga ter o poder de não reagir. Outro ponto muito difícil. Eu tô trazendo esses pontos aqui porque facilitam a vida. Facilitam porque o que o outro quer de nós é que a gente reaja. É que a gente comece uma briga. É que a gente comece uma discussão. E existem pessoas tão difíceis, e posso dizer até que ouvi nos últimos dias muito sobre narcisistas, pessoas narcisistas. São pessoas que, na verdade, elas te cutucam, você começa uma discussão na hora da raiva, você se exalta e no final das contas essa pessoa sai como a vítima da história e você sai como ruim. O fato de você se calar pode ser uma resposta muito mais pesada para essa pessoa do que você reagir conforme ela quer que você reaja. Com raiva, com gritos, com briga, com discussão. E o fato mais importante disso é: ninguém consegue fazer nada conosco sem o nosso consentimento. Muitas vezes o que essa pessoa fala, você precisa saber filtrar. Entrou aqui, saiu aqui. E aí aquela vozinha endemoniada vem na sua cabeça e diz: você não vai reagir, você não vai fazer alguma coisa. Não, você não deve fazer. Porque o outro não diz como você deve reagir, como você não gostaria de reagir. E na hora da raiva, a gente só faz o que é errado. A gente só toma atitudes erradas com raiva. Isso é sobre ter inteligência emocional suficiente para não entrar em batalhas que não vão te levar a lugar nenhum. Eu costumo dizer que morder a língua, respirar fundo e pensar em outras coisas, levar o seu pensamento para um outro lugar, são atitudes que te mantêm no seu lugar de paz. Quantas vezes, em situações em que eu queria responder, em que meu coração até acelerava de vontade de responder, eu mordia minha língua. Eu respirava fundo, eu olhava para um outro lado, eu pensava em outras coisas para não reagir àquilo que vinha para me atacar. Quando você começar a ter essas atitudes, você vai ver o tanto que a sua vida vai melhorar. O tanto que o fato de enxergar essa pessoa com outros olhos vai te fazer melhorar. Vai te trazer uma paz sem igual. O próximo ponto é saber entender as diferenças. O que essa pessoa carrega de vivências anteriores, de traumas, de crenças, de situações. Ela pode ser apenas um fruto do meio. Ela pode ser apenas uma pessoa que tem essa atitude com você e tem com todo mundo também. Todo mundo fala com ela que ela tem esse tipo de defeito, mas ela não sabe enxergar. Ela não quer achar que aquilo que ela faz mal para os outros, ou que ela precisa melhorar nesse ponto da vida dela, ou que ela tá aqui também para evoluir, para melhorar. Mas o ponto aqui nessa questão é que você tem que entender que essa pessoa é diferente, que ela traz com ela as cargas dela, e o mais importante de tudo, nós não estamos aqui para mudar ninguém. Eu não tenho que mudar o outro. Eu não consigo me lembrar da autora de um livro que eu li uma vez e que esse ensinamento do livro ficou na minha cabeça por muitos anos. Eu acho que tem mais de 15 anos que eu li esse livro. A autora dizia que quando nós não conseguimos falar diretamente com uma pessoa sobre aquele tipo de atitude dela, a gente precisa ir a Deus para que Deus vá a essa pessoa. E nós também temos que ter humildade suficiente para colocar para Deus que se formos nós os errados, que Ele traga para nós o aprendizado, para que Ele nos mostre que estamos errados e que nós precisamos mudar nesse ponto. A gente não tem que mudar o outro. Conversa com Deus, leva para Ele essa questão e pede a Ele que, se for a outra pessoa que estiver errada, que Ele mostre para essa pessoa. E que, se formos nós, que Ele nos mostre o caminho certo, o caminho que nos leva a Ele e a tudo que Ele nos ensinou de melhor nessa vida. Você já ouviu aquela frase que diz assim: guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra? Esse é outro ponto muito importante. Nós não devemos guardar rancor daquilo que o outro faz com a gente. Quando nós guardamos aquilo que o outro faz com a gente, quando nós ficamos remoendo vários dias, a gente está dando um espaço muito grande para uma pessoa que não merece. Então nós temos que ficar bem resolvidos diante disso. Entrou num ouvido, saiu no outro, que essa pessoa disse, não foi comigo, não foi para mim. Flui.
Deixa aí. E não fica pensando nisso depois, remoendo, eu devia ter respondido assim, eu devia ter agido dessa forma, eu tenho que parar de conviver com essa pessoa não faz mal. Você tá criando um espaço muito grande para alguém que talvez não deveria ter nem tanto espaço assim na sua vida. Você precisa aprender, começar a refletir sobre você, sobre seus sentimentos, suas emoções, suas reações, para que você não carregue aquilo que não te faz bem, aquilo que é só do outro, aquilo que compete somente a ele. Nós temos que saber filtrar, ser esponja de tudo que vem para nós. Nós temos que saber levar, carregar para nossa vida somente aquilo que vai fazer alguma diferença para nossa evolução, para o nosso entendimento do que Deus quer para nós. É nisso que você precisa pensar e parar de colocar na sua cabeça e deixar que essa voz fique martelando aí. Essa pessoa tá fazendo isso para te provocar. Ela não te ama, ou ela não tá nem aí pra você, ou que seja um colega do trabalho, ele quer é que você saia daqui mesmo. Ele quer te incomodar, ele quer te atrapalhar, ele quer te ver mal. Você precisa lidar melhor com essas emoções e com esses pensamentos para que você não se envolva naquilo que você não tem que se envolver. O único ponto que você tem que refletir nisso é: o que eu vou aprender com isso tudo? Há certas situações, sim, que a gente precisa evitar essa pessoa difícil, que a gente precisa... Em outras situações, será que Deus queria que a gente evitasse mãe, pai, irmão? Será que Deus queria que a gente não convivesse bem com o marido, com esposa, com sogra, com sogro, com tia, com tio? É nisso que a gente precisa refletir. O que Deus quer de mim nessa situação? Por que eu tenho vivido isso? Como que eu vou melhorar tudo isso em mim, nas minhas relações? Quantas vezes você já ouviu dizer que o diabo tá querendo entrar dentro das famílias, acabar com as famílias, acabar com o lar, acabar com a felicidade, acabar com a boa convivência? Nós não devemos deixar que isso aconteça. E nós temos esse poder de saber lidar com aquele que é diferente, de saber aprender com aquele que a gente acha que é difícil. Ai, mas ele não muda, mas todo mundo fala que ele é ruim assim, mas todo mundo fala que esse é o defeito dele, fazer isso com a gente. Tá, mas você não vai mudar essa pessoa. Peça a Deus que ele dê o caminho certo para essa pessoa, para que essa pessoa melhore. Vai pedindo a Deus. Se é uma pessoa que você quer bem, apesar dela ser uma pessoa difícil, peça a Deus que mostre a ela o caminho certo a seguir. E que se o errado for você, que ele te mostre o caminho. Peça a ele também que te ensine todos esses pontos aqui que eu te trouxe, para que ele faça o seu coração entender que só o que vem dele faz bem. E o que vem dele é que ele quer que essa convivência seja harmoniosa, o mais harmoniosa possível. Outro ponto importantíssimo nessa questão é que você consiga ter alguém para desabafar. A gente fica sem ter com quem contar. Vai conversar com um amigo, com um terapeuta, com um guia espiritual. Pessoas que estão de fora que possam te dar um caminho a seguir diante dessa convivência difícil que você tem. Quando a gente externa os sentimentos, a gente consegue organizar aquilo que a gente sente. A gente consegue diminuir o peso emocional. A gente consegue enxergar as situações com mais clareza. Por isso é super importante que você não carregue esse fardo sozinho. Quando eu estive num esgotamento profundo por causa de uma convivência difícil, eu não tinha com quem desabafar. Eu deitei na cama e eu conversei muito com Deus. Outro ponto é: amar o próximo não pode, em hipótese alguma, significar desrespeitar a si mesmo. A espiritualidade nos ensina a estabelecer limites saudáveis. Em certas situações, a gente não precisa evitar completamente uma pessoa difícil, mas a gente pode afastar, ver menos, ter um certo limite entre o que tá demais e o que você pode controlar. Então você consegue dosar a convivência para que você também não se sobrecarregue demais. Jesus, o nosso maior exemplo, se retirava às vezes para orar sozinho, para tirar esse momento a sós com Deus e para cuidar de si mesmo, dos próprios pensamentos e emoções. Dizer não, se afastar, evitar uma conversa que você sabe que vai ser destrutiva, ou até deixar claro aquilo que você não aceita, não é falta de amor pelo outro. É um ato de amor próprio. Nós temos que saber o nosso limite também. Nós temos que envolver o nosso amor próprio nisso tudo, porque tudo isso que eu tô dizendo não quer dizer que você precisa conviver completamente com essa pessoa, levar ela pra dentro da sua casa e adular também. Você precisa estabelecer até onde vai o seu limite nisso tudo. Você precisa demonstrar que às vezes é não, tem certas situações que você não quer conversar. Você precisa saber definir a fronteira do seu espaço sagrado.
onde está a sua paz e o seu bem-estar emocional e espiritual. Um ponto importantíssimo nessa questão do saber lidar com pessoas difíceis é entender o poder da oração e da fé. Aqui a gente chega no ponto mais elevado da nossa jornada, a entrega. Quando a nossa força se esgota, quando a razão não encontra mais saídas, aí vem a hora da gente acionar a fé. Nós precisamos pedir a Deus para que a gente saiba entender o outro como ele é. E assim como eu falei, orar e pedir a Deus que mostre o caminho para essa pessoa. Mostre para ela aquilo que ela precisa evoluir, aquilo que ela precisa melhorar. Que talvez esse fato de ser difícil nesse ponto dela faça mal para ela também. E que Deus saiba mostrar para ela e colocar pessoas no caminho dela que ensinem alguma coisa. Lidar com pessoas diferentes é um exercício, uma tarefa que exige muito de nós. Não é uma fórmula mágica, mas é uma escolha diária. É uma escolha por todos esses caminhos que eu te mostrei, para que você viva mais em paz, para que você traga mais harmonia para sua vida e para a vida de todos que te cercam. Lembre-se sempre dessa frase: amar Jesus é fácil, difícil é amar Judas. É uma reflexão profunda demais para a gente levar para a vida prática. Amar aos outros como a ti mesmo. Você tem se amado o suficiente? Você tem amado o outro o suficiente? Você é daqueles que um passou na sua frente no trânsito, você já logo briga? A nossa escolha é de olhar para dentro, de não reagir, de acolher o outro, de se abrir com alguém para desabafar, de impor limites, de saber perdoar e de entregar a Deus essas situações da sua vida. O nosso objetivo nesse mundo é deixar algo de bom para quem passou pela nossa vida. E é isso que você precisa refletir. É esse o teste que a vida nos dá. É sobre sabermos responder não com as mesmas atitudes, mas de uma forma muito mais leve, mais sutil e que traga mais paz para você e que leve paz para a vida do outro também, daquele que é difícil. Lidar com o difícil, com o diferente, não é uma tarefa fácil. E toda vez que você levar para sua vida algum desses pontos que eu coloquei aqui, você vai ver que as coisas vão fluir muito melhor para você. É sobre não saber carregar mágoa, rancor, ódio, não alimentar esses pensamentos que ficam na sua cabeça. É pra te provocar, é pra acabar com você, é porque essa pessoa não te ama. Vem pensamentos assim na nossa cabeça e a gente precisa se livrar de todos eles, porque eles não fazem bem nem pra nós e muito menos pro outro. Entre esses dois caminhos que você tem, o de lidar com a mesma moeda e o de lidar de uma forma diferente para que você tenha paz, o caminho que Jesus nos ensina é o melhor caminho. Todas as vezes que eu tenho convivência difícil na minha vida, eu falo com Deus, não é isso que eu quero. E eu tenho certeza que o que o Senhor quer para mim também é muito bom. Não deixe que os pensamentos ruins me invadam, não deixe que essa convivência faça mal para mim. Me leva pro caminho do bem, me leva pro caminho certo. E eu trouxe essa mensagem aqui para você, para que assim como eu, você melhore as suas relações. A gente tem que estar aqui para levar pro outro e levar pra gente também só o que há de bom, só aquilo que Jesus nos ensinou. Eu espero que esse vídeo tenha tocado profundamente o seu coração e que melhore as suas relações aí também. Porque você não precisa e nem merece sofrer pelo que o outro te faz. Segue firme, segue na fé. Mude o seu jeito de viver essas relações, porque você vai ver sua vida melhorar. Eu te espero no próximo vídeo. E até lá!